Olá, me chamo Pedro Lema, sou diretor da Englobal. Estamos com mais um podcast, a Englobal Insights. E hoje a gente está com um ilustre convidado, uma pessoa que eu tive a grande satisfação de trabalhar no passado, já faz algum tempo, mas é uma pessoa que eu admiro profissionalmente, que tem uma bagagem fantástica profissional, já trabalhou no exterior, trabalhou em grandes corporações, é uma pessoa que tem trajetória com liderança em supply chain, que tem muito para entregar e sempre vi essa pessoa como um generoso intelectual. Sempre que teve oportunidade, sempre dividiu muito, e é por isso do convite ao Henry Teuber. Obrigado por aceitar o convite, Henry. Obrigado. Uma grata satisfação de estar aqui contigo hoje. E queria já aproveitar, ser natural de Joinville, de Piraberaba, mais conhecida como Piracity. Exatamente. A gente brinca bastante. E queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, A gente sabe que tu começou, a tua vida com Comex, fora do Brasil. Falar um pouquinho do teu desafio hoje, na Hartwell, uma empresa também de destaque. Falar um pouquinho também de toda essa trajetória até hoje. Bacana, Pedro. Obrigado pelo convite, O sentimento é mútuo, também te admiro profissionalmente por onde você chegou. Quando nós nos conhecemos, eu tinha acabado de voltar da Alemanha, você tinha acabado de voltar da China. Sim. Então foi uma troca, um diálogo muito saudável, onde você me ensinava de China, eu te ensinava de Europa. Sim. E esse network carrego com muito carinho. Muito obrigado, Então realmente eu sou natural de Piraberaba, com muito orgulho, Eu brinco para as pessoas que eu fui de Piraberaba para o mundo, Sim. O Henry, ele era um jovem estudante de comércio exterior que tinha o sonho de realmente poder viajar, poder conhecer o mundo, fazer negócios e graças a Deus e através de muita dedicação, porque nada é de graça, Eu tive essa oportunidade, fiz comércio exterior aqui em Joinville, depois eu trabalhei, comecei na exportação. A minha vida... Não foi, eu achei que era com IPO. Exatamente, essa é uma grata surpresa, Comecei na exportação lá em 99, século passado, que a gente fazia as coisas ainda na mão. Sim, fax, Fax, e tinha que datilografar o certificado de origem, Era um momento muito bacana do comércio exterior, que nós estávamos formando algumas coisas em Joinville, os núcleos de comércio exterior, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas que me ensinaram muito, Comecei minha vida profissional lá na Docol, aprendi bastante. Depois da Docol tive a oportunidade de morar na Alemanha. Então você pega um menino de 24 anos que nunca tinha saído do Brasil. Do interior, porque Joinville é interior de Santa Catarina e tem Piraberaba que é interior de Joinville. Então, e aí você de repente do dia para a noite coloca esse menino lá em Munique, na Alemanha, para trabalhar. Sim. Com muito respeito às pessoas que vão buscar sua vida no exterior fazendo atividades mais básicas, mas eu tive a oportunidade de fazer uma atividade de negócios, realmente comprar, vender, negociar. Isso tudo foi muito custoso para mim aprender, a cultura. Mas isso trouxe para mim uma bagagem tão bacana de como você negocia com a contraparte respeitando a cultura dele. Perfeito. Como você aprimora o seu poder de comunicação. Eu cheguei numa empresa na Alemanha que nós éramos pessoas de 8 países diferentes, no mesmo ambiente de trabalho. Que é uma coisa que você não tem em Joinville, mas lá na Europa já era normal por conta do trânsito, do livre acesso das pessoas. Bacana. Então realmente são aprendizados que a gente leva ao longo da vida, Sem dúvida. Aí voltei para o Brasil, naquela época, 2007, quando o Corcovado estava decolando, foi o grande boom do Brasil, um momento bacana. Participamos lá de projetos juntos na Danica, Depois eu fui... Sempre em compras, Aí eu entrei em compras e nunca mais saí. Nunca mais saiu. Não, aí virou um vício, essa parte. Sim. Depois fui atuar na Schulz, Fiquei muitos anos da Schulz, projetos muito interessantes lá dentro. Já pegou um pouco de liderança também? Exatamente, na Schulz eu tive a oportunidade de me desenvolver como líder, Lá a Schulz me deu essa oportunidade, coordenação, supervisão, gerência, todos os treinamentos necessários para isso, todos os desenvolvimentos que a gente precisa fazer. É um reinício, a gente se acha um grande técnico, A gente é bom tecnicamente, mas aí quando você vira o disjuntor e se transforma num gestor de pessoas, são outras skills que a gente precisa desenvolver. Desafio sempre maior, Desafios, o começo não é fácil, a gente aprende também com os nossos erros, Atuei também na FAI, em Dayal,
né, uma empresa fantástica do ramo de fixadores. Retornei a Joinville, trabalhei na Docol novamente, minha segunda passagem pela Docol, gosto bastante daquela empresa, trouxe aprendizados fantásticos. Passei pelo Grupo Hard e hoje atuo na Hartbal, uma empresa joinvilense, né, uma empresa jovem de 15 anos, de 2 empreendedores fantásticos, o Fabiano e o Maicon, que estão trazendo para mim uma outra bagagem de aprendizados. Isso que é bacana, a gente vai passando por essas empresas, vai conhecendo pessoas interessantes como você, e cada empresa traz desafios diferentes, cada empresa traz oportunidades, sem dúvida. E é uma troca, né? A gente traz a nossa experiência e a empresa traz os desafios e com isso a gente traz. Então um aprende o outro, é uma cocriação, é uma troca de experiências muito boas. Muito bom. Soma para todo mundo, né? Soma para todo mundo. E todas essas tuas passagens, Henry, todas essas experiências, né, profissionais nessas empresas, sempre teve oportunidade também de viajar para o exterior, de ter essa conexão também com outros países, culturas. Eu sei que você já viajou também não só para a Alemanha, né? Você foi para a China. Fala um pouquinho também sobre essas tuas experiências. Cada empresa tem um momento diferente. Então, cada empresa nos traz desafios diferentes. E esses desafios, para nós que estamos ligados à área de supply chain, são mundiais. Então, nós vamos buscar fornecedores lá fora, parceiros lá fora, né? Então, a partir do ano de 2008, eu tive a oportunidade de começar a viajar para a China, para Taiwan, para a Ásia, né? Então, quando eu vou... Naquela época, desculpa te interromper, naquela época você via pouco movimento assim, né? Porque foi depois de 2005 que teve aquele boom, né, do mercado chinês, e eu imagino que você já tinha ido para a Alemanha, né, já tinha experiência profissional, mas a gente via poucos movimentos assim, né, de pessoas, né, profissionais indo para a Ásia, né? Imagino que a tua experiência nessa época, eu fui em 2005 também, mas nessa época realmente foi bem disruptivo, né? Foi. A região de Joinville, Santa Catarina, era uma região que há 25 anos atrás era muito ligada à Europa. Sim. Eram máquinas europeias, tecnologia europeia. Então eu estive na Alemanha de 2003 a 2007, né? Foram anos que eu aprendi muito sobre a Europa. Aí quando voltei ao Brasil, achei que aquela experiência Europa seria importante. De verdade foi, mas não serviu muito para a experiência de Ásia, porque Sim. você foi para a China, você sabe que a cultura é bem diferente, né? Então, estar aberto a outras culturas, né? Estar aberto a conhecer, a recomeçar tudo de novo o aprendizado, isso foi importante, essa provocação, sem dúvida, né? Então, ir para a China lá, a partir de 2008, não é como ir hoje, com um smartphone, que você tem um mapa na mão, que você tem um tradutor na mão. Nossa, era muito mais difícil. A gente precisava realmente fazer aula de mandarim para conseguir o básico lá, ou se conectar com pessoas que pudessem fazer essa tradução para nós. Ou ter um guanche, né, alguém de relacionamento para abrir portas, né? Então, aí quando a gente acha que sabe fazer negócio, a gente vai lá na China e descobre que existe o guanche, né? Que é o relacionamento, né, que é a conexão entre pessoas, que é diferente do modelo europeu de fazer negócio, que é mais direto, mais técnico. E até o idioma, né, porque você fala alemão. Fala alemão. Você foi para a Alemanha, eu acho que a comunicação talvez não tenha sido um desafio para você. Agora a China, por mais que você já tinha, né, já dominava inglês, a dificuldade para você falar inglês lá, pelo menos nas empresas, sempre tem alguém, né, para te entender e ter comunicação efetiva na parte profissional, mas eu acho que fora desse ambiente é um pouco desafiador, né? Era um desafio, né? Você também teve essa experiência, você ia para uma rodada de negociação com chineses, tinha 10 pessoas na mesa, mas talvez só um falava inglês. Mais ou menos ainda, né? E mais ou menos, que servia como tradutor, né? Então eram negociações que demoravam muito, porque você fazia uma pergunta e entre eles se debatiam em chinês, você não tinha a menor ideia do que eles estavam falando, e depois vinha do intérprete a resposta. Aí você fazia uma segunda pergunta, novamente existia um tempo de debate grande para vir outras... Porque eram discussões técnicas, eram discussões complexas que exigiam o tempo. Então coisas que talvez na Alemanha a gente conseguiria resolver em meia hora, 45 minutos, numa negociação direta, técnica, na China às vezes demorava uma manhã, demorava um dia, até que você tivesse realmente um acordo, uma especificação, um documento final com o resultado que a gente queria. Mas se aprende muito com isso. Sem dúvida. Se aprende a entender a contraparte, ajudar a contraparte, respeitar o processo e também
isso faz parte de desenvolver o fornecedor. Talvez certeza. ele não tinha aquela skill que você precisava e você trazia, você ajudava, você provocava ele para que ele conseguisse alcançar e talvez... E às vezes não era num dia, Pedro. Sem dúvida. Eu me lembro de reuniões que eram para ser no sábado e a gente saía de lá domingo à noite. Então, e são cases muito bonitos que hoje a gente vê que deu certo. Perfeito, muito bom. Fala um pouquinho também sobre a experiência ali com relação à abertura de uma unidade na China. Olha, isso foi um desafio na época, né? Você estar lá antes de 2010, que você não tinha acesso a documentos abertos na internet. Então, abrir uma filial na China naquele momento foi... Em 2010? A gente abriu a primeira filial da Schulz na época em 2009. Começamos como um escritório de representação, depois ele migrou para uma trading company e por fim ele se tornou uma unidade de manufatura lá, né? E naquela época, para você poder constituir isso, você demandava de reuniões com advogados, reuniões com contabilidade, para ter acesso à informação de como seria o investimento estrangeiro na China, de que forma poderia ser feita a constituição de uma empresa. Tiveram pioneiros que foram antes, como na época a Embraco, né? O caminho deles foi muito mais árduo do que o nosso. Mas isso é uma experiência muito bacana. Como você vai constituir o seu contrato social, como você vai alugar um galpão, como você vai escolher o local onde você vai fazer um investimento lá. Isso demanda de muitas horas de pesquisa, muitas horas de planejamento, para que você tenha segurança da decisão final. Sim. Você precisa lá fora colocar muito mais fatores à mesa. Perfeito. Vamos fazer um exemplo bem parecido. Nós estamos aqui em Joinville, né? Para quem conhece Joinville. Você vai investir aqui em Joinville. Então você vai avaliar se você vai na Zona Norte, na Zona Sul, aonde estão os funcionários, como eles vão chegar para trabalhar, da onde vem a matéria-prima. E como você faz isso num país que você não conhece, uma cidade que você não conhece, então ela demanda de muito mais horas de planejamento. Eu imagino que a regulamentação pelo governo chinês deve ser o outro desafio, né? Porque lá, até onde eu sei, são polos também industriais, você não pode colocar a empresa em qualquer lugar. Exatamente. Né? Você tem que ter diversas autorizações, eu imagino que isso deve ter sido um desafio extra também. Nada se faz sozinho, era um time de trabalho que estava junto nesse projeto, mas realmente você entender o que o Estado te permite, o que a cidade te permite, aonde eu posso constituir a minha empresa, aonde a legislação não vai gerar conflitos, não vai gerar multa. E como é que você descobre isso, né? Realmente através de desenvolvimento de bons parceiros, de boas empresas de assessoria, consultoria que te dão essa informação para que no final você tome a decisão consciente e a melhor decisão para a empresa. E até abordando já essa questão de China, eu sei que você tem uma vasta experiência com a parte de sourcing, né? Strategic sourcing, né? E a parte também de expansão. Foi dentro também da tua trajetória dentro da Schulz? Ou... Cada empresa trouxe para mim um desafio diferente e eu tive a oportunidade de colecionar isso com eles. Então, na Schulz, realmente, a gente teve acesso a um grande desafio de desenvolver fornecedores na China. Era um tempo, né, Pedro, onde o dólar estava lá 1,70, bons tempos, né? 1,50, né? E havia uma pressão para que a gente estivesse na China. Foi um momento muito difícil para o Brasil, porque sofreu, inclusive, com desindustrialização. Verdade. Então era o caminho que todo mundo trilhava, do dia para a noite, todo mundo estava indo para a Feira do Cantão, né? Precisava, desbravando, né? Desbravando, né? A gente precisava estudar aquela feira antes de tão grande que era, para poder encontrar bons fornecedores. E a importância de saber escolher o fornecedor, né? Deixa eu abrir até um parênteses, né, Henrique? Você comentou algo bem importante ali, a questão da taxa cambial. E eu lembro que na época, inclusive quando nós trabalhamos na Danica, isso não existe hoje, eu acho que foi um momento, né, quando a gente começa a abrir mercado, a gente vê que tem muita oportunidade, né, como foi o caso de China. Que o gap entre o custo do produto fabricado nacionalmente e o que era importado, eu lembro, pelo menos aço, quando começou a importar lá aço plano, dava 40% mais ou menos, era uma redução muito grande, né? Que hoje a gente vê que não tem todo esse espaço, porque você tem também barreiras alfandegárias, com a entrada de muito material importado, acabou, né, tendo outras questões que acabaram equalizando um pouco, né, custo de mercado nacional com importado. Na tua experiência, esse era um momento assim de ouro para quem estava realmente indo lá para fora, desbravando o mercado, né? Quem eu acho que chega primeiro na fonte, acho que bebe d'água
Era uma corrida do ouro, não Sim. era? Era um momento onde o Brasil realmente estava com dificuldade de competir com a Ásia. Os custos de mão de obra lá eram muito mais baixos do que hoje, né? Era um país que realmente oferecia muito mais oportunidades de custo do que hoje. E o segredo na época era buscar o custo com a qualidade, porque nós representávamos empresas que eram reconhecidas aqui no Brasil pela qualidade. Então nós não podíamos trazer da China um produto que ficasse aquém da qualidade. Você colocaria o nome da sua empresa num serviço sem qualidade e estragaria o seu nome? Claro que não. Não, né? Esse era o grande desafio. Então, como encontrar empresas de custo interessante, mas que tivessem dispostas a melhorar o seu processo produtivo, melhorar o seu processo de controle de qualidade para chegar no nível que a gente precisava. Então isso era realmente um exercício de desenvolvimento de fornecedor. Não era somente encontrar um fornecedor, porque encontrar um fornecedor pronto na época talvez não existia. Sim. Então nós precisávamos fazer esse trabalho junto com as engenharias, junto com as qualidades, muitas vezes municiando o fornecedor de informações que ele não tinha, ensinando ele para chegar no resultado final. E isso eram semanas, meses, talvez anos de trabalho para chegar. O aço, ele passa por um processo produtivo ímpar, que realmente ou a corrida tem qualidade ou não tem. Exato. Não permite correções. E nós trabalhávamos na época com produtos eletrônicos, produtos mecânicos, que realmente demandavam de processo produtivo onde cada componente tinha que ter qualidade, a montagem tinha que ter qualidade, o teste de final precisava ter acurácia para que realmente, quando a gente distribuísse aqui no Brasil o produto com a nossa marca, ele realmente representasse a nossa cultura. Perfeito. Então foi muito bacana, foram muitas visitas, muitos fornecedores que ficaram pelo caminho porque não atingiram, mas muitos parceiros também que trouxeram a qualidade que a gente precisava. Bacana, bacana. Bastante trabalho e esforço, né, para chegar nesse objetivo. E Henry, até pegando um pouquinho, eu sei que você é um cara de visão, né, pela toda a tua experiência. Quando a gente fala desse momento de China, a gente tenta também imaginar o que vem pela frente. E pensando nessa questão da movimentação de forma global, China, como você bem colocou, o custo produtivo lá não é o mesmo, né? Não. Lá atrás. E existe alguns movimentos que o pessoal comenta sobre o sul asiático, Índia, né? Alguns países ali que estão em desenvolvimento ainda, que podem vir a ser, talvez, né? Obviamente isso depende muito de segmento a segmento, mas podem ser uma opção, talvez não para hoje, mas para futuro, né? Isso pensando, né, para quem busca outros mercados, principalmente matéria-prima, desenvolver fornecedores, mas para trazer um produto mais competitivo, né? Pensando na parte de importação. Você vê que isso realmente é uma tendência ou não? Eu diria que isso é uma necessidade. Tá. Todos nós, executivos, precisamos sempre ter planejado os próximos passos. Então, precisamos acompanhar esses movimentos, precisamos entender esses movimentos. E cada segmento pode ter um país-alvo diferente, dependendo da região manufatureira, que ele possa encontrar bons parceiros. E isso também não é só para comprar, isso também é para vender. Sem dúvida. Né? Então, seria um exercício de futurologia dizer hoje quem será a próxima China. Talvez nunca mais exista uma China como houve, né? Mas precisamos olhar o que o Vietnã tem de interessante para nos oferecer, o que a Índia tem de interessante para nos oferecer. E nós não estamos falando ainda, mas o que o norte da África tem para nos oferecer, o que o continente africano pode proporcionar para nós, porque eles também têm matéria-prima, eles ainda oferecem um custo produtivo interessante, existem muitos investimentos internacionais lá naquela região, né? Então cabe ao empresário avaliar caso a caso e fazer as suas apostas. Talvez ele encontre lá na Malásia, na Indonésia, em Angola, um fornecedor ou um cliente que talvez não esteja ao nível que ele precise, mas qual seria o esforço, qual seria a energia necessária para transformar ele, desenvolver ele para chegar ao nível de um bom parceiro para conseguir fazer negócios, né? Perfeito. Outras empresas talvez tenham oportunidade de fazer diferente. Eles mesmos possam ir para lá. Talvez eles mesmos possam fazer um greenfield lá fora, né? Construir uma fábrica lá fora.
Eu já tive a oportunidade de fazer um Greenfield. Foi aqui no Brasil, foi em Minas Gerais, pela Docol. É um processo fantástico, a gente aprende muito como transformar um sonho, né? Como você olha um terreno que tem mato e consegue projetar ele para transformar numa fábrica, você fazer um plano de negócios, um projeto com todas as fases, com todas as etapas, onde você participa desde da licença ambiental para poder fazer a terraplanagem, execução da obra, compra dos equipamentos, a instalação dos equipamentos, contratação de pessoas, treinamento, isso é fantástico, né? Até que você faça lá a jardinagem final e entregue a obra pronta. Isso é uma experiência muito bacana que também deve ser avaliada pelos empresários, né? Você pode se associar a uma empresa, desenvolver ela, ou você pode construir a sua empresa. Então, cada segmento vai ter a sua resposta. Perfeito, Henrique. Deixa eu até aproveitar agora, falando um pouquinho, né, do teu papel hoje, como diretor de operações da Hartwell, né, na parte de supply chain. Né, a Hartwell, que é uma empresa, né, focada aí no mercado de engenharia e construções, né, modulares. O que tu hoje, né, pode falar um pouquinho, se puder trazer, inclusive, Henrique, um pouquinho da trajetória da Hartwell, exatamente o que faz, né, e quais são os teus desafios profissionais dentro da Hartwell? Obrigado. A Hartwell é uma empresa joinvilense, como eu comentei, uma empresa jovem de 15 anos, e ela representa aqui no Brasil marcas consagradas na Europa, né? Então nós revendemos produtos da marca Cicla, marca Gripple, marca Gebhardt, que são empresas que lá fora já têm o seu espaço, mas aqui no Brasil nós ainda estamos trazendo o nome, né? Buscando o nosso momento. É uma empresa que vem de rápido crescimento e que ela vai triplicar de tamanho nos próximos anos, né? E é muito rápido. Então nós, da operação, nós precisamos estar preparados para esse crescimento. Então o nosso olhar para o processo produtivo, para a logística, para a distribuição, para o cliente, para que realmente todos os nossos contratos que a gente firmar, a gente possa realmente cumprir, não deixar nenhuma rusga com o cliente e principalmente superar a expectativa do cliente. Então, frente ao crescimento, o grande desafio está em supply chain. O grande desafio está em supply chain. É uma empresa que depende da importação, é uma empresa que depende do dia a dia que você conhece melhor do que eu. Custo de frete, greves que possam... São muitas variáveis, né? São muitas variáveis, os intervenientes, né? Sim. Então, como fazer com que essa engrenagem rode perfeitamente, né? Para que uma empresa que está sediada aqui em Joinville, que traz produtos do mundo todo, não só da Europa, cheguem no momento correto, na qualidade correta, no melhor custo possível, para que a gente possa superar a expectativa do cliente. Perfeito. E além disso, a Hartwell tem uma característica de fornecer sistemas de suportação para tubos, para canos, para sistemas de água, de gás, dentro de galpões altamente exigentes. Galpões de fabricação de químicos, de celulose, de fabricação de automotiva, que são clientes extremamente exigentes no padrão de qualidade, né? Então nós não temos o direito de errar. Não tem espaço para... Não tem espaço, né? Nossos contratos são apertados, então nós precisamos cumprir o que a gente prometeu para o cliente e você precisa ter um controle da cadeia end-to-end. Desde a fabricação, do embarque, da aduana, da armazenagem, muito bem feita, distribuição, os parceiros, para que chegue bem. Porque, Pedro, o nosso compromisso, ele não acaba quando a gente despachou de Joinville. Nosso compromisso acaba quando o cliente instalou com excelência. Porque além de fornecer os produtos, nós também proporcionamos o projeto para o cliente. Nós temos uma equipe de engenharia fantástica, que faz todo o projeto, dimensionamento para o cliente, para que ele não tenha dificuldades na instalação. E agora, eu até chegar nessa pergunta, porque você falou de triplicar, né, o tamanho das operações, né, nos próximos anos, e eu vejo que isso tem um grande desafio de você manter uma eficiência na entrega, né, para o cliente final. E quais são, talvez, os pontos chaves, né? Eu sei que não existe bala de prata, mas o que vocês... Né, seja a parte de gestão, processo, o que vocês olham nesse sentido para que realmente vocês consigam manter essa excelência? Grandes pontos precisam ser trilhados, né? Temos que ter um planejamento estratégico muito bem desenhado para poder triplicar uma empresa. Precisamos ter os nossos OKRs bem escritos para que realmente a gente alcance o que a gente planejou.
E nesse caminho é necessário a gente selecionar bons parceiros. Nada se faz sozinho, precisa-se de bons parceiros no comércio exterior, né? Nós precisamos também ter uma gama de KPIs à disposição muito bem antenados para que a gente controle tudo, né? Eu não posso ter a minha fábrica somente produtiva, ter um KPI de produção muito bom, mas não olhar o KPI, por exemplo, da qualidade. Não posso só fabricar sem ter qualidade. Eu não posso ter parceiros de frete que me tragam excelentes custos de frete, mas que talvez não consigam embarcar. Então, é preciso ter um conjunto de KPIs para saber que a empresa está sendo realmente bem gerida, né? E como eu comentei agora, temos que sempre olhar o próximo passo. Sim. Hoje já planejar o próximo passo para não ficar devendo. Ótimo. E eu chegar até aí. E onde é que a inovação, tecnologia, melhoria contínua, como é que a gente consegue, como isso consegue contribuir para todo esse processo aí? Ótimo. Importante que a inovação ela não seja um processo da empresa, que ela seja um processo das pessoas, né? É uma questão de cultura, você conversar com as pessoas para que cada um tenha uma visão de drone, cada um tem um drone sobre a sua cabeça, olhando o seu processo. Perfeito. E todos os dias fazer a melhoria contínua. Todos os dias olhar e dizer, poxa, como eu posso melhorar isso, né? E é importante que a gente esteja participando desse ecossistema de inovação. A inovação pode ser num produto, pode ser num processo, pode ser num serviço que você executa, né? E que isso seja um processo bom, não um processo sofrido para as pessoas, para que realmente todo mundo embarque nisso, percebendo as melhorias que trazem, né? Porque quando é gostoso, quando todo mundo quer participar, todo mundo faz com alegria e faz mais rápido, né? Ele não pode ser um processo que vem trazido apenas porque o cliente exige. O cliente, ele traz essa cenoura para que a gente melhore o nosso resultado. Perfeito. Né? Os stakeholders querem resultados melhores. Então, como trazer isso para dentro das empresas? Assim como a Englobal, nós também temos um grupo de pessoas fantásticas que trabalham. E como eles participarão disso? Exatamente. O bacana quando a gente fala muito, né, sobre essa questão de inovação, e você tocou num ponto que todos, sem exceção, falam que geralmente as pessoas que estão um pouco afastadas do que é inovação, eles falam muito sobre tecnologia, né? Colocam que a inovação está ligada à tecnologia, e pelo contrário, está muito mais ligado a algumas ferramentas de gestão relacionadas às pessoas em si, né? Acho que é muito mais fácil você implementar realmente uma cultura de inovação atrelada a pessoas do que efetivamente tecnologia, né? Mas dentro disso, Henry, o que vocês têm adotado assim hoje de softwares, ferramentas digitais? Tem algo que hoje vocês utilizam que contribui também para facilitar a gestão também dos trabalhos, dos processos? As empresas hoje contam com softwares satélites que vêm contribuir com o RP principal da empresa, né? Então, se você está na área de logística, você tem, por exemplo, o WMS, que ajuda na gestão do teu estoque. E, além disso, é necessário que nós já tenhamos as ferramentas de inteligência artificial para a gente fazer a automação ou automatização de processos, né? Nós precisamos migrar a agenda operacional para a agenda estratégica. Perfeito. Né? Como deixar o nosso time mais produtivo utilizando essas ferramentas, né? E não estou falando apenas de ChatGPT. Estou falando de ferramentas que já estão disponíveis dentro do ambiente Microsoft, dentro do ambiente que você já tem pago e que às vezes as pessoas não conhecem. Perfeito. Como explorar isso, né? E como ter dentro dos times, Pedro, pessoas que gostem disso, que se destaquem nisso, para que eles ajudem os colegas, para que ajudem a empresa a trazer para a agenda do dia a dia coisas que estão adormecidas, né? Perfeito. A gente não pode mais olhar o nosso time lá conferindo documentos à mão. Isso né? Dói. Existe, é necessário. Mas isso não pode ficar num segundo plano. Precisamos agir, transformar para que realmente essa agenda, que é muito operacional, se transforme em estratégica, que ele tenha mais tempo para pensar, para desenvolver, para criar. Em coisas que agreguem mais valor, né? Ótimo. Porque realmente esse trabalho, né, que a gente fazia no passado, ele está cada vez
mais defasado, a gente tem que buscar automação, tem que trazer realmente tecnologia para poder ajudar nos processos, e a gente tem que estar, acho que quando a gente fala de empreendimento, a gente tem que estar o mais otimizado possível, né? Se a gente começar a colocar mais pessoas, o negócio eu acho que acaba perdendo sentido, né, em termos de rentabilidade. Agora, falando um pouquinho da Hartball em visão de futuro, Henry, o que você vê a Hartball assim, existe algum plano de expansão também para outros mercados? O foco é mercado brasileiro? O que você pode falar um pouquinho assim, sobre a Hartball? É uma empresa que tem uma visão muito bonita de futuro, não só para o Brasil, mas também de exportação, né? Dentro do segmento de suportação onde nós temos muito a trilhar no Brasil. Nós estamos ainda no processo de convencimento do mercado a utilizar a nossa solução, porque o Brasil ele vem de sistemas muito convencionais que exigem soldagem, instalações que são muito mais morosas, que exigem muito mais mão de obra. A partir do momento que nós oferecemos para o cliente o nosso projeto, e ele identifica um custo de aquisição mais elevado, porque sim, o nosso produto é melhor, mas ele também possui um custo diferenciado, o cliente ele não pode comparar apenas com o custo de aquisição. Nós estamos convencendo os nossos clientes a olharem o total cost, onde envolve o custo de aquisição, mas também o custo de instalação, horas homem, tempo de instalação. E hoje em dia a construção civil sofre muito com falta de mão de obra. Deixa eu te fazer até uma pergunta, porque eu sei que muitas vezes quem está na ponta, né, tomando a decisão, ao invés de buscar fazer essa conta, né, de trazer talvez uma solução mais inteligente, que vai poupar mão de obra, vai poupar tempo, analisa geralmente investimento inicial, né? Isso é um desafio, né? Isso é um processo de aculturar o mercado, é um processo de ajudar também os tomadores de decisão a pensarem um pouco maior, né? Não olhar apenas o custo de aquisição. A decisão pela compra, ela deveria passar por vários fatores, dentre eles o custo, né? Mas nós estamos buscando mostrar para o mercado que um produto melhor, um produto que traz um tempo de instalação menor, traz outras vantagens, como, por exemplo, você é um executivo, você quer mudar a sua empresa, você quer implantar a sua empresa. Quanto vale o seu fornecedor conseguir entregar ela mais rápido? Né? Porque você usou produtos da Hartball que te permitiram entregar a obra num prazo mais curto. Né? Então são vários fatores que nós estamos buscando trazer para o mercado brasileiro, latino-americano, que ainda não pensa como algumas outras culturas já estão pensando. Imagino que vocês estão sendo quase que pioneiros nesse sentido, né? De trazer essa conscientização, né? Esse entendimento de analisar a questão da aplicação da solução final de uma forma mais efetiva, né? Isso. E sair um pouco desse padrão do que desse trabalho mais manual. O mercado brasileiro ele se acostuma com algumas soluções, né? Então você trazer para ele novas soluções traz a responsabilidade de provar para ele que é importante. Perfeito. Então, quando nós entramos em novas empresas, é importante que nós possamos ter a oportunidade de ter um case de sucesso. Ele comprovando que realmente o produto tem um valor diferenciado, mas que traz outras vantagens no prazo, na mão de obra, na qualidade do produto final, na robustez, né, para que realmente ele suporte toda a abrasividade que o sistema produtivo dele tem. Então isso te leva a ganhar a confiança do cliente final e aí a perpetuação dos negócios. Perfeito, muito bom. Queria falar contigo agora um pouquinho sobre conexão com o mercado internacional, Henrique. O que você pode falar um pouquinho sobre o impacto, né, do comércio exterior e da cadeia global nas operações da Hartball? Falando né, do presente momento e para o futuro. Você comentou já anteriormente, né, dos desafios. A gente sabe que a gente é impactado, né, diariamente. A gente tem diversos, né, variáveis, mas fala um pouquinho assim sobre o que vocês veem com relação qual o impacto, né, do que isso pode trazer para a Hartball. A Hartball é uma empresa que está completamente antenada ao comércio exterior. Nós dependemos de importações, então todos os dias nós estamos olhando o que está acontecendo lá fora, né? E empresas pequenas como a nossa também precisam de bons parceiros que tenham acesso a informações que nós não temos.
Então é vital para nós que nós estejamos associados a empresas que tragam esse nível de informação, esse nível de vanguarda, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Perfeito. Né? É uma empresa que precisa também planejar todo o seu supply chain respeitando o calendário que tem lá fora. Né? O nosso calendário brasileiro tem as férias coletivas aonde? Entre Natal e Ano Novo. Sim. Mas na Europa é em agosto, no verão deles. Na China é em fevereiro. Calendário lunar. Calendário lunar, Ano Novo chinês. Então, como você planejar toda a tua estrutura para que realmente você possa respeitar esses compromissos que eles têm lá fora, estar antenados a mudanças de mercado também antes que elas aconteçam, né? Vamos monitorar o congestionamento dos portos lá fora para que a gente possa buscar um produto a tempo, né? Vamos monitorar talvez movimentações aqui no Brasil. Como você está olhando, né, Pedro, você e os seus clientes, essa mudança da carga tributária, né, a reforma tributária? Sim, isso é um assunto, na verdade, recorrente, né, na empresa, e a gente é questionado por diversos clientes, porque boa parte, né, dos negócios eles são pautados também, né, na questão também do diferimento de ICMS, então tem diversos aspectos que deixam muitos empreendedores, né, empresários preocupados por conta, né, o que vai ser depois realmente da implementação e do início da questão da reforma tributária. A gente tem muita dúvida, a gente sabe que isso vai começar, né, não vai demorar muito, vai começar em breve, e isso vai impactar muita empresa. Então, mas é importante que a agenda executiva das empresas tenham esses pontos de discussão. Nós não podemos aguardar que a reforma tributária esteja implantada para então pensar o que eu vou fazer. Talvez agora já seja o momento de avaliar. E se Santa Catarina realmente perder esse benefício? E vai perder, né? E está trilhando para perder. É isso, né? Claro, existem movimentações do governo catarinense buscando manter algumas vantagens para realmente não perder isso que a gente conquistou. Sim. Mas e outros estados, e outras oportunidades? Vai valer a pena importar por Santa Catarina para entregar, por exemplo, em São Paulo? Não será necessário desenvolver uma outra veia logística para atender melhor o meu cliente, mais rápido, com menor custo? Então, isso se trata do futuro da Hartibal. Como desenvolver a manufatura e a logística considerando esses fatores de mudança que virão. São discussões, sem dúvida, bem pertinentes e importantes para, como você falou, não ser pego de surpresa, né? Eu queria até aproveitar também a tua experiência, Henri, com relação à tua vivência fora do Brasil e gestão, e o que tu consegue também trazer isso para a prática do dia a dia. Você trouxe diversos aspectos aí com relação de como esse trabalho tem que ser, né, casado com planejamento estratégico, mas o que de gestão você trouxe lá de experiência lá fora que você conseguiu aplicar aqui no dia a dia? A gente tem para ensinar, né? Nós não temos só para aprender, nós temos para ensinar, mas também temos muito a aprender com essas outras culturas, né? É muito interessante você ter o olhar europeu de ser mais focado, mais direto nos negócios, né? Aqui no Brasil a gente acaba demandando mais tempo para fazer uma introdução ao negócio, você acaba fazendo um processo de quebra-gelo, às vezes que ao olhar da pessoa de fora é perda de tempo, né? Mas faz parte da cultura latina. Perfeito. Né? O latino, o tempo que ele demora para dizer um boa tarde, às vezes é o tempo que o alemão fez toda a reunião e já acabou. São muito mais objetivos. São muito mais objetivos e a gente aprende com isso. Sem dúvida. Mas como trazer isso aqui sem ferir a cultura latina? Né? Eu acho que a gente pode aprender com eles essa gestão mais focada, essa gestão mais objetiva, você ter uma visão muito mais alinhada a KPIs, né? Eu acho que isso a gente aprende muito forte com eles, né? Ao resultado. Vamos olhar ao resultado, vamos olhar ao dinheiro, né? Um olhar também importante para o clima da empresa, como ter resultado mantendo o clima da empresa. Eu acho que isso se aprende muito com eles. E quando nós olhamos para a China, você tem a questão do guanxi, né? Que é o relacionamento, que é uma outra cultura. Como respeitar essa cultura do relacionamento? Como construir um relacionamento? Porque comprar, vender, né, fazer comércio exterior
é realmente você se relacionar com as pessoas lá de fora. É uma relação de troca, né? Relação de troca. Como pode ser um ganha-ganha, respeitando a cultura dele, cumprindo com os objetivos que você tem na sua empresa para custo, para qualidade, né? E isso, como nós executivos que estamos lá na ponta, podemos trazer isso para dentro de casa, para as pessoas que estão no dia a dia, que talvez não tiveram a oportunidade de viajar, talvez não tiveram a oportunidade de ir para a China ainda. Você tem dentro da sua empresa analistas, você tem dentro da sua empresa técnicos, você tem engenheiros que estão lá participando do processo, estão desenvolvendo negócios lá fora, mas sem ter tido a oportunidade de realmente conversar com o chinês. Então nós temos um papel muito forte de ser o tradutor, explicar para as pessoas por que as respostas vêm assim, por que as coisas não estão caminhando na velocidade que queríamos, ou por que a contraparte fez diferente do que a gente pediu, né? Então, esse papel de disseminar a informação, ela recai sobre nós que já temos essa experiência. Sem dúvida. Não, e você pegou um ponto importante, Henrique. Eu vejo que, como a gente se relaciona com diversas empresas, segmentos e indústrias, a gente vê práticas muito diferentes, né? E eu acho que essa questão de respeitar realmente cultura e ter essa questão do ganha-ganha, isso para a perpetuidade e sustentabilidade do negócio, né, a longo prazo, ele tem um impacto muito mais positivo. Mas a gente vê outras empresas traçando outros caminhos no sentido de ser mais exploratório, né? Pô, vou comprar lá fora, objetivo redução de custo, vou desenvolver fornecedor, mas, né, vou sempre trabalhar com o objetivo de reduzir cada vez mais. Não existe essa relação de ganha-ganha. E aí eu queria aproveitar isso para te fazer a pergunta, né, da importância dessas parcerias que você comentou antes, né, para a sustentabilidade do negócio. E como você casar e alinhar essa expectativa para que atenda às necessidades da corporação, da empresa, mas você mantém ainda assim uma relação saudável com o fornecedor, a ponto de ele continuar te entregando qualidade, de prestar um bom serviço. Então eu acho que existe uma linha tênue, né, com relação a isso. Pedro, é natural que as áreas de negócio recebam dos stakeholders uma pressão muito grande por redução de custo. Perfeito. Isso é importante para permitir a perpetuação dos negócios. E nós precisamos realmente ter uma agenda de redução de custos na busca de melhores fornecedores. Mas, por outro lado, essa agenda de redução de custos, ela precisa ter um limite para que realmente a contraparte não tenha problemas financeiros e para que a sua fonte de recursos não cesse. Perfeito. Então é necessário ter um equilíbrio, né? E redução de custo, ela não vem apenas de negociações duras com fornecedores. Ela vem através de desenvolvimento de novas tecnologias. Mostrar para o fornecedor o should cost, mostrar para ele que talvez ele tenha oportunidade de reduzir custo, investindo em automação, investindo na busca de compra de matéria-prima mais barata também. É uma troca. Se o meu fornecedor não está vendo isso, é um papel meu poder ajudar ele, né? Provocar ele nesse sentido. E é importante também que, a partir do momento que o mercado não esteja reconhecendo o custo, nós possamos mostrar para o mercado também que nós temos outras vantagens, que o custo, como eu falei, é um dos fatores da decisão. Né? E a questão, até quando a gente fala em custo, né, e existe uma tendência maior da pressão, né, para ter produtos mais competitivos, de a gente apertar mais os fornecedores. Mas a gente tem outros aspectos, né, parte logística, talvez terminais, né, buscar alternativas que não seja só, né, fornecedor. Eu acho que isso tem também bastante experiência, né? Sim. Nós precisamos trabalhar num olhar do total cost, né? O fornecedor é apenas um elo dessa cadeia. Nós, dentro de casa, também temos um dever de casa para fazer, no sentido de planejar melhor os nossos negócios com ele, permitindo que ele tenha maior poder de barganha junto aos fornecedores deles. Então, a gente tem dentro de casa oportunidades de dar subsídios ao fornecedor para que ele compre melhor, para que ele produza melhor, e aí sim podemos ter uma agenda de negociação mais dura com ele. Perfeito. Nós damos a ele subsídios para que ele possa trabalhar. Depois dele tem o agente de cargas,
depois dele tem custos de aduana, tem custos de armazéns, e é importante que nós tenhamos um foco em cada uma dessas linhas do custo para que lá a última linha, o bottom line, realmente traga a melhor competitividade. Sim. Não podemos ter um olhar míope somente para um dos aspectos, temos que conseguir olhar todos. E nós estamos no Brasil, né? Então temos importações por Santa Catarina, que trazem benefício, temos importações por outros estados que também podem ter benefício, então precisamos ter gente dentro de casa olhando para isso, sempre trazendo essas oportunidades de fora. Perfeito. E entre outros desafios, né, quando a gente fala de Comex, a gente está, como foi comentado anteriormente, cercado realmente de variáveis às vezes que a gente não controla. E eu imagino que a Hartwell também passou por esses desafios, né? A Hartwell já tem 15 anos de mercado. E como é que vocês lidam, né? Vou pegar um ponto bem crítico, que é a parte logística. A gente vê aí, né, ano de 2025, frete asa chegando a 7, 8 mil dólares, agora já está na casa de, né, abaixo de 2 mil dólares. Como é que vocês conseguem controlar essas variáveis, sendo que a gente não tem uma clareza, né, sobre a tendência de frete? Obviamente isso é por conta de demanda e oferta, mas como vocês conseguem controlar isso? Eu não sei até dos produtos, né, exatamente da Hartwell, o quanto o frete impacta, né, nesse total cost, mas alguns produtos eles têm realmente, às vezes, até inviabilidade, né, com frete tão alto. Como é que vocês lidam com esse desafio? Vamos colocar da seguinte forma: o nosso produto é a base metálica. Sim. É um produto pesado, perfeito. Logo o frete afeta muito a nossa operação, né? Então, o frete internacional é um fator que nós não controlamos, né? A taxa do câmbio também não controlamos. O que nós controlamos? É ali que a gente foca. Então nós trabalhamos naquilo que a gente tem poder de atuação. Então nós somos um pouco mais conservadores na busca dos parceiros para que realmente sejam parceiros que não nos tragam as oscilações de mercado de uma forma tão expressiva, parceiros que realmente tragam para nós preços competitivos sem abrir mão da qualidade e um olhar também das oportunidades do mercado. Então se esse mês o frete não está bom, quem sabe a gente pode segurar um pouco, perfeito. Deixar a mercadoria lá fora, aguardar um pouco mais, trazer um momento mais interessante, mas isso demanda um poder de caixa maior. Precisamos ter um estoque de segurança aqui no Brasil que nos permita jogar com o mercado, né? Nos permita tomar decisões estratégicas sem comprometer o cliente. Com relação às perspectivas futuras, né? Falando inicialmente sobre qual que é a tendência, né, de supply chain Brasil e mundo, o que você pode trazer assim com relação à tua visão para isso? Estamos percebendo uma agenda ESG muito mais forte, né? Como agregar valor ao ESG, como conseguir reduzir os desperdícios de tempo, desperdícios de embalagem, desperdícios de hora homem que não agregam valor ao negócio. Então, supply chain é movimentação, é produção, e é importante que todas as empresas estejam com grupos de trabalho, com projetos de melhoria focados nisso, para que realmente a gente possa trazer para o nosso cliente final um produto cada vez mais sustentável, né? Os recursos do mundo, você sabe melhor do que eu, demonstram dificuldades e custos de extração cada vez mais elevados. Perfeito. Então precisamos ter uma forma de estar antenado com os próximos passos. Vamos olhar lá para a Europa, vamos olhar para os Estados Unidos, para o Japão, o que eles já estão fazendo, né? Talvez nós não precisamos criar isso. Talvez a gente possa copiar um pouco dessas boas práticas. Inventar a roda, né? Exatamente. Com certeza. Temos muito a aprender com eles também. Legal. Eu até ia te perguntar justamente como que a Hartwell, né, está se preparando nesse sentido, né, buscando trazer um pouco dessas práticas, né? Eu não sei se talvez a questão da vivência lá fora, as viagens acabam dando esse tipo de oportunidade, ver o que também pode trazer com relação à cultura de inovação. Até abrindo parênteses, tive a oportunidade, né, grata satisfação de fazer um programa no Vale do Silício ano passado. A gente trouxe, cara, diversas ações, né, principalmente com relação ao ecossistema, que a gente viu que lá é outro mundo, no sentido de contribuir, de trazer coisas positivas, né, para a corporação. E a gente vê que são, às vezes, pequenas ações que às vezes fazem diferença.
né? São fáceis de implementar, que a gente realmente vê que tem algum impacto, né? Mas como é que a Hartwell está se preparando nesse sentido, também pensando na questão de eficiência operacional e tudo mais? Nós temos dentro da empresa não uma ação, mas várias ações, né? Então nós temos a implantação do Lean Manufacturing dentro da nossa fábrica para que realmente a gente consiga melhorar o nosso processo produtivo. Nós temos os nossos grupos de Kaizen, de melhoria contínua, né? Então todos os dias nós estamos estimulando que as pessoas olhem o seu processo, olhem o produto, olhem o negócio na busca de melhoria. Também criamos os comitês de inovação para que a gente possa discutir a inovação. E um aspecto que eu acho interessante destacar é realmente o executivo precisa tirar a trava da inovação. Se fala muito em inovação, eu quero inovação, eu quero melhorias, mas na hora de implantar uma inovação, se torna um trajeto penoso, precisa passar por comitês de aprovação. Eu quero melhorar, mas eu preciso da aprovação de uma série de aspectos. Como acelerar isso? Como deixar a fluidez na inovação sem perder a mão da segurança, da qualidade? Então, esse é um caminho importante para o executivo. Perfeito. Não podemos apenas estimular a inovação sem permitir que ela seja implantada. Não podemos criar um grupo de Kaizen que traz ideias importantes com o time participando, o time opinando, né, querendo fazer e não permitindo por uma questão de uma política, uma regulação interna dentro de casa. Sim, e a gente vê que esse desafio, né, você também vem da indústria cartesiana, né, e a gente vê que esses movimentos, né, eles acabam tendo um conflito cultural muitas vezes, né. Você tem ali uma gestão não eficiente, mas um pouco mais antiga, né, e você tem que trazer realmente essa cultura de inovação, esses movimentos que ele tem que ser mais fluido, né? Do contrário, eu acho que é muito esforço, muita movimentação, a gente acaba não vendo o resultado no curto prazo. Eu vejo que as empresas, né, de tecnologia, você pode me corrigir se eu estiver errado, que nascem já com esse DNA de inovar, né? A gente viu isso também no Vale do Silício, né, do try fast, fail fast, né? Vamos tentar, não deu, a gente corrige, mas sempre estão fazendo isso de uma forma muito prática, né? E a gente vê que esse desafio para a gente trazer realmente para dentro da indústria, que é mais tradicional, é um desafio maior, né? É um desafio demonstrar para as pessoas que a gente pode errar, né? Errar traz custo, errar traz desperdício, mas nós precisamos ter um apetite de inovação e nós precisamos estar um pouco mais preparados para tentar e errar, porque o erro, o problema, ele sempre abre uma porta para uma melhoria. Um processo, né? É um processo de melhoria contínua. Nós precisamos, como executivos, buscar ter no budget investimento para inovação, investimento para treinamento, investimento para mandar os nossos times aí para fóruns de inteligência artificial, para que eles possam trazer isso para dentro de casa, mas também ter dentro de casa um colchão preparado para amortecer esse processo, trazer isso dentro de uma cultura de melhoria. Porque não podemos apenas treinar o time a usar inteligência artificial e não dar espaço para eles aplicarem, não dar espaço para as coisas serem mudadas dentro da empresa. Reescrever o processo é a parte mais fácil, né? Mas criar um processo, criar um fluxo de trabalho que realmente permita fluidez é o desafio das empresas. Muito bom. E qual que é a importância que tu vê justamente para a liderança, né? E quais competências são necessárias para esse papel? Eu acho que nós precisamos entender, precisamos cheirar tudo isso que está acontecendo. Então é um exercício nosso de conseguir participar desse ecossistema e proporcionar para que pessoas dentro dos times que são melhores do que nós tragam isso para dentro de casa. Nós precisamos nos cercar de bons profissionais que nos permitam estar antenados com isso, fazer isso acontecer. O gestor, ele tem várias ferramentas à disposição para trazer inovação, para trazer inteligência artificial, e cada empresa é diferente. Sem dúvida. Cada segmento é diferente. Mas dentro do seu segmento, aonde
aonde existem oportunidades, o que o mercado está fazendo. Então nós precisamos olhar por cima da cerca, né, ver o que está acontecendo lá fora e trazer isso o mais rápido possível para dentro da nossa empresa para não ficarmos ultrapassados. Nem tudo vai fazer sentido, né? Não. Implementar, mas sem dúvida tem oportunidades que a gente nem se depara e não tem consciência ainda, né? Esse é um ponto importante. Não é porque o vizinho está fazendo que eu também preciso fazer. Uhum. É importante para o meu negócio, é importante para o meu cliente, vai agregar valor ao negócio, então vamos fazer. Então tomar essa decisão rapidamente também faz parte do processo. Perfeito. E Henry, vamos para o encerramento agora. Eu queria te pedir, dar uma mensagem final, né, para quem está nos escutando, para os profissionais, né, da indústria, do mercado, que estão focados aí na questão de supply chain. O que tu pode, né, deixar de mensagem assim para essas pessoas? O Henry um dia foi um estudante de comércio exterior que tinha um sonho, né? Eu busquei realmente conhecimento, busquei estar próximo de pessoas que pudessem me ensinar, os meus mentores, né? Gostaria de estimular todo mundo para que seja curioso, para que continue estudando, para desenvolver um network ativo, né? Não aquele network onde eu vou te ligar apenas quando eu tenho um problema para resolver, mas um network que realmente me permita crescer, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Para que estejam todos ligados a boas práticas de gestão, não práticas danosas. Eu acho que isso é muito positivo. E que olhe todo dia o seu processo e tente todo dia fazer ele melhor. Perfeito. Eu acho que todos nós, dentro da empresa, dentro do serviço, da indústria, da agricultura, temos muito a oferecer quando a gente está aberto a experimentar coisas novas, né? Termos um projeto de vida, termos um planejamento estratégico da empresa e não perder o foco nisso e fazer isso de uma forma agradável. Né? Isso precisa fazer bem para a pessoa, fazer bem para a empresa, não fazer isso de uma forma que você vai colecionar inimigos ao longo da sua carreira. Perfeito, muito bom, Henry, obrigado. E quem quiser te encontrar, Henry, como é que faz? LinkedIn, puder passar só o teu perfil profissional? Isso, o meu LinkedIn está à disposição, Henry Teuber, né? A Hartball também tem a sua rede social disponível, LinkedIn, Instagram. Fico muito grato se puderem entrar em contato comigo, Excelente. Me dar um feedback, né? A gente aprende muito em todas as conversas. Obrigado, Henry. Né? De novo, agradecer teu aceite para estar participando do nosso podcast. Acho que agregou muito para quem está escutando, né? Acho que tem muitas coisas que teve para contribuir e vai ajudar muitas pessoas que estão nesse movimento, né? Que trabalham com supply chain. Eu que agradeço, Pedro, porque cada vez que a gente ensina, a gente aprende, né? E estamos em constante moldagem. A gente não para nunca de aprender. Muito bom, obrigado. Obrigado você também. Gente, obrigado para quem está nos escutando e até o próximo podcast.